Ter ombros largos passa instantaneamente a mensagem de uma pessoa mais atraente. Isso é tão presente no nosso inconsciente que os blazers, eles são produzidos com ombreiras, que é para exatamente passar esse efeito. Ombros largos e cintura estreita passam uma imagem poderosa, saudável e de maior confiança. E tudo isso é percebido pelo nosso cérebro mais inconsciente porque ombros largos ocupa mais espaço e isso acaba passando uma imagem de maior poder. E a gente consegue provocar esse efeito em você na musculação. Existe essa região do ombro, o feixe médio ou feixe lateral do ombro, que vai exatamente trazer essa impressão toda. E eu falo região porque o ombro ele é dividido em 3 feixes: a parte anterior, a média e a parte posterior. Se tratando da parte média, a gente vai falar de basicamente um grupo muscular responsável por elevar lateralmente o seu braço. E essa é uma questão muito importante para o nosso vídeo. Por quê? Porque outros exercícios de peitoral, de costas, etc., não trabalham esse cara. Então a gente precisa dar uma atenção grande para ele para conseguir aí ter esse shape encaixado. E o primeiro exercício da nossa lista é a elevação lateral com halteres. Exatamente porque a gente está focando no quê? No movimento que essa musculatura proporciona. De forma muito simples, você vai pegar 2 halteres, um afastamento dos seus pés confortável, uma leve flexão de joelho para te deixar ali gostoso e com a postura encaixada, você vai elevar os braços lateralmente. Simples assim. Porém, você vai elevar os braços somente até a altura do ombro. Tome cuidado com isso. Se você elevar demais, você pode machucar essa articulação e vai permanecer com o cotovelo um tiquito flexionado, exatamente para proteger essa articulação e ter o maior alavanca possível para um trabalho muscular maior possível. Mas aqui tem um ponto. Se você elevar o braço exatamente aqui, ó, completamente lateral, que é o nome do exercício até, né? Elevação lateral, viado. Se você fizer isso, pode ser que você sinta desconforto no ombro. Então você vai sair desse ângulo e vai entrar no ângulo que a gente chama de plano escapular. Ou seja, você vai deixar os braços meio que numa diagonal para frente assim, saca? E isso vai te proporcionar um trabalho igual, porém mais confortável pro seu ombro. E uma outra coisa importante aqui é na hora que você descer. Quando esse peso, essa mão, ela chegar próxima ali da sua coxa, você já volta, que é para manter essa musculatura tensionada. O segundo é elevação lateral, porém agora no cabo. Aí você vai falar assim, lá, mas é a mesma coisa? Não é não, senhor. Agora é no cabo. E o que isso muda na prática? Quando você utiliza um peso livre, a gente tem a lei da gravidade como vetor de força, ou seja, o peso está sempre puxando para baixo. Quando você eleva o braço e chega nessa posição, você tem uma alavanca enorme para esse peso, porque agora ele está puxando para baixo lá na ponta. Quando você desce e chega no início aqui no movimento, a alavanca fica pequenininha. O peso tá puxando para baixo, o músculo ele acaba sentindo pouco trabalho porque o torque articular diminui, coisa que não acontece ou acontece de forma muito diminuída quando a gente está no cabo. Ou seja, eu te digo que peso livre, você tem uma alavanca variável, porque ela cresce e diminui conforme o arco do movimento. Agora, no cabo, essa alavanca ela é um pouco mais constante, proporcionando para você um trabalho melhor. Então a gente tem um baita exercício aí também. E aí você vai fazer da seguinte forma. Pode ser no crossover. Você vai pegar as manoplas ali com a polia baixa, precisa estar lá no finalzão. Então você pega de forma cruzada. Com a mão direita você pega na esquerda, com a mão esquerda você pega na direita. E aí você vai fazer a elevação lateral da mesma forma que com peso livre. E aqui você vai manter a atenção também para não elevar o braço demais. Porém, você pode descer ele até a mão encostar na coxa, porque a gente está com um cabo. Terceiro da nossa lista, adivinha? A gente vai falar de elevação lateral. Porém, agora é na máquina. Calma. Tem diferença. O que acontece é o seguinte. Quando a gente tá no peso livre, você já entendeu. A alavanca faz assim, ó. Gostou do efeito sonoro? Quando a gente vai pro cabo, ela não é mais vertical como peso livre. Ela se transforma num vetor diagonal. Ainda tem faixas do movimento que ela é maior e faixas que ele é menor. Na máquina, não. Na máquina, a gente tem o que eu chamo de alavanca constante, porque a gente tem um vetor de força que ele é um arco. Você vai sentir o mesmo peso, a mesma pressão dessa sobrecarga, tanto no início do movimento quanto no final do movimento. E você vai chegar nessa máquina, vai sentar lá e vai posicionar o banco
banco é o único ajuste que você vai encontrar nela, que o seu ombro, a articulação do seu ombro, ou seja, você vai posicionar mais ou menos aqui, ó, vai pensar nesse ponto, precisa estar na mesma linha do eixo da máquina, porque aí você conseguiu casar a articulação da máquina com a sua. O trabalho muscular vai ser excelente e a sua articulação não vai sofrer com isso. Ponto importante, mantenha também o braço sempre elevando até a altura do ombro somente. Não precisa subir demais, você vai machucar seu ombro assim. E na hora que você descer, só toma cuidado para que o braço não encoste ali do lado do seu corpo e a musculatura descanse. Então fica sempre atento a manter essa musculatura, ó, tensa. O quarto exercício da nossa lista que vai te deixar com o ombro largo e isso vai te trazer aquela ali, ó, postura de maior confiança, maior poder. Elevação lateral, porém no banco inclinado. Quando a gente fala do feixe lateral, a gente tá falando desse cara aqui todo. Mas ele não é só uma linha aqui. Tem fibra que vem mais pra cá, tem fibra que vai mais pra lá. Então ele é largo. Todos esses exercícios que eu te passei até agora, eu foquei basicamente na parte central. Nesse exercício, nessa variação de elevação lateral, a gente vai trazer o trabalho um pouco mais para trás. Pensa no deltoide posterior e no deltoide médio. A gente vai meio que trabalhar entre os dois. E isso é muito interessante para te construir um ombro mais completo, mais arredondado. E esse é o tipo de detalhe que faz com que o seu físico fique mais bonito. E lógico que eu lanço mão desse e vários outros no meu programa que se chama Muscle 60D. E ele entrega 1 ano de resultados em apenas 2 meses. Tem um link aqui embaixo para você conhecer mais. Esse exercício a gente vai deixar o banco levemente inclinado e entrar nessa posição. Percebe que é sutil, é pouca coisa? E eu até poderia pedir para você fazer isso em pé mesmo. Uma leve inclinação do tronco aqui, ó, e fazer o exercício. Mas por que eu não peço? Para preservar a sua lombar. Não faz sentido a gente colocar ela para fazer um trabalho que a gente consegue evitar. Agora, o que você faz? A mesma coisa que uma elevação lateral. Ou seja, você vai elevar os braços com uma leve flexão de cotovelo até a altura do ombro. E aí, na hora que você descer, também tome cuidado para manter a tensão lá embaixo. Então, vai ser um exercício que vai encaixar perfeito aí no seu treino para construir esse ombro mais bonito. O quinto exercício da nossa lista é o exercício que eu não quero que você faça, mas ele, sim, trabalha a parte lateral do seu ombro. Por que eu não quero que você faça? Porque o custo-benefício dele não é bom. A gente vai falar da remada alta. Agora eu quero que você fique olhando somente essa região do meu braço, ó. Beleza? Esquece o antebraço. Ó. Não é a mesma coisa? A diferença é que tem uma flexão de cotovelo ali. Por que eu não quero que você faça? Porque esse exercício, o que acontece com o cotovelo aqui, ó, ele ultrapassa a linha do ombro, não ultrapassa? Se eu estivesse fazendo uma elevação lateral, meu braço estaria mais alto que a linha do ombro, não estaria? Lembra que eu falei desde o início do vídeo para você não fazer isso, porque isso é ruim? Então se pega ali, né, o afastamento da Eliana aqui, ó, são os polegares, né? Onde estão a questão. Ridículo. Aí você fecha e esse é um afastamento legal para você fazer. Mas olha o cotovelão lá, ó, alto pra caramba. Uma opção é você fazer o seguinte, faz com halteres. Se você pegar 2 halteres e elevar os cotovelos até a linha do ombro, aí beleza, aí tá tudo certo. Sexto exercício para você ficar com o ombro largo, sim, de novo, elevação lateral. Mas essa você vai se surpreender, sabia? Porque é uma elevação lateral com barra. Ao invés de eu pegar um halteres, eu vou pegar uma barra? Isso. Você vai fazer a pegada assim, ó, na barra. E essa posição aqui é a posição final do movimento. Então você vai descer e ao invés de você subir como se fosse numa remada alta, por exemplo, você vai subir com a barra para frente, mantendo o cotovelo na linha do ombro. Pode ficar um pouco mais para frente também, lembra? A gente falou lá no primeiro, né? Então você desce e sobe aqui, ó. O que a gente tem com esse exercício? Uma variação de uma elevação lateral. Aqui a gente tem um pouco mais de estabilidade por conta da barra. Isso é interessante porque você consegue manipular cargas maiores. E pelo fato de ser um exercício que muito provavelmente você nunca viu na vida, já vai ser interessante, porque esse estímulo é diferente para essa musculatura. Já te dou uma grande dica aqui. Faça esse exercício de frente pro espelho, que pode ser que você não controle muito bem o movimento, então não saiba muito bem o que está acontecendo. Eu deixei pro final o exercício que eu mais gosto para trabalhar a parte lateral do ombro, que é uma elevação lateral, unilateral no cabo baixo. Você vai para uma polia regulável e você vai colocar ela lá embaixo. O último pino, você vai ficar mais ou menos um braço de distância. Eu particularmente gosto de segurar aqui, ó, que aí já dá um afastamento legal. E
isso já me coloca numa posição que o vetor de força do cabo, ele fica exatamente numa diagonal, praticamente 45 graus. Então você leva até a altura do ombro e quando você descer, você vai descer até a sua mão chegar na frente da sua coxa, porque o cabo tá te puxando numa diagonal para lá. Então tá tudo certo, você não vai perder tensão não. Então o ombro tá trabalhando ainda. Ele tá trabalhando, porque existe torque articular, coisa que é muito superior a um peso livre, porque se você chegar nessa posição no peso livre, o músculo descansa. É o trapézio que vai estar ali sustentando. Falando de trapézio, toma cuidado para você não fazer isso, ó. O trapézio subir junto. Não, ele precisa se manter aqui, ó, baixo, para só o deltoide lateral trabalhar. Mas eu ainda vou te dar um plus aqui. Se você aplicar o drop mecânico nesse exercício, o seu ombro vai ficar da hora. Quando você fadigar, não conseguir fazer mais aqui com o braço estendido, ou pelo menos com uma leve flexão, que você já entendeu que esse é o ideal, o que você vai fazer? Você vai transformar esse exercício numa remada alta, unilateral no cabo baixo. Quando você não conseguir mais, chegou na fadiga, no reps, nossa metodologia, você traz agora o cotovelo. Porém, o cotovelo só até a altura do ombro, porque a gente quer perceber esse ombro e você não se machucar. Esse vídeo aqui, ó, também vai te ajudar nisso, porque ele vai desenvolver suas costas para você também ter esse formato em V, ocupar mais espaço e ficar com o físico mais atraente. Então clica now.